Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixa o like e compartilhe. Valeu! O começo do anime nos introduz o protagonista, Makoto Mizumi, e seu baita azar mesmo sendo transferido para um mundo Isekai. Comecemos antes dele ir para esse mundo alternativo. Era só mais um dia normal em sua pacata vida, descansando em seu quarto, até que seus arredores mudam para um plano diferente da realidade, e lá ele se depara com Tsukuyomi, o deus da dimensão da noite. Ele explica que seus pais vieram dessa outra dimensão, e ele precisava ir para lá, pois se não fosse, uma de suas irmãs seria levada no lugar dele. Ele topa para protegê-las, e depois, é mandado para encontrar uma deusa um tanto quanto problemática com os novos visitantes. Ela trata ele como plebe, e dá a ele somente o poder de compreender e falar todas as línguas diferentes da língua humana, e o joga arremessa para queda livre. Tsukuyomi o salva da queda, e diz para Makoto que seus poderes mágicos estavam reprimidos na Terra, e que aqui ele era bem poderoso. E depois disso, ele diz que essa comunicação exigiu muito poder, e que agora ele iria descansar por centenas de anos, e reza por Makoto, que cai nesse novo mundo. Ele ficou vagando por 3 dias inteiros sem se deparar com nada, mas de repente ele ouve uma voz pedindo por ajuda na distância, e ao chegar, um monstro atormentava uma mulher. Ele facilmente derrota a criatura e aborda a mulher, que se diz ser uma orc das montanhas chamada Ena. Ela fala que aquele lugar fica nas extremidades do mundo, ou seja, aquela deusa realmente mandou ele pro fim do mundo, e disse que estava indo até o pico da montanha mais alta para oferecer sua vida em sacrifício para um dos deuses, coisa que sua aldeia sempre faz com alguém, para assim, manter o mal longe do seu povo, e era a vez dela. Enquanto se estabilizava em um acampamento de orcs, ele vê Emma utilizando magia, e fica surpreso com isso, mas depois descobre que todos neste mundo conseguem usar. Porém, quando testado seu nível de magia, é o mais baixo, o que é muito estranho. No dia seguinte, ele sai do lugar e deixa uma carta para Emma dizendo que vai resolver as coisas com Shin, o tal deus. Chegando ao pé da montanha, ele testa sua magia de fogo, a manipulando para fazer um arco, e com isso, acha um alvo para testar, mas ele acaba matando diversos inimigos sem querer. O cara é foda, patroa! O deus aparece, e é muito mais amedrontador do que ele imaginava. Ele passa perto, mas usando os poderes dados por Tsukuyomi ele consegue virar o combate. Depois de apanhar muito, Shin decide usar o poder dos sonhos ilusórios, fazendo ele se afogar nas ilusões de seus desejos internos, porém, lá dentro, ele consegue perceber que está sendo manipulado por causa da bênção de Tsukuyomi. E lá fora, Shin se surpreendia com as lembranças do outro mundo do qual Makoto veio. No fim, ele consegue subjugar o poder sobre ele lançado e Shin se revela ser uma dragoa de nível alto. Ela diz que quer fazer um pacto com ele, só para explorar as lembranças muito empolgantes dele, segundo ela. E então, o pacto é feito, mas como ele era extremamente superior a ela, foi quase escravidão, mas para ela estava tudo bem, e a partir de agora ela era sua seguidora. Ela diz que está muito empolgada para conseguir uma espada e se tornar uma samurai, e ainda diz ter se tornado uma amante de novelas. Shin o leva para seu subespaço, que é uma névoa que cria um mundo alternativo só dela, que era para ser vazio e escuro, mas por algum motivo assumiu a forma das lembranças de Makoto, e se tornou um lugar agradável. Saindo de lá, eles se deparam com Emma tentando impedi-lo de enfrentar Shin, que ao saber da luta e do pacto, desmaia de surpresa. Eles se resolvem com os orcs e bebem a noite toda para comemorar, e Shin tem uma ótima ideia. No dia seguinte todos os orcs estavam com suas coisas empacotadas para mudanças, e ela explica que ofereceu o subespaço dela para eles morarem, já que as terras de lá se tornaram férteis e prósperas, e seriam protegidos por um fragmento dela, uma mini Shin. Assim, eles constroem uma nova vida lá dentro, fora do espaço devastado naquele fim de mundo. Explorando as memórias que Shin havia adquirido dele, ele se lembra que seus pais vieram desse mundo, então ele obtém um objetivo nessa dimensão, investigar os passos de seus pais. Shin aparece de repente carregando um anão ferido, e sendo perseguidos pela criatura que havia o atacado, e que havia invadido o subespaço. Ela é denominada de Aranha Negra do Desastre. Shin não podia ajudar ele no momento, então ele tem que se virar sozinho para derrotar ela. Ele consegue causar grandes ferimentos na aranha, mas ela cura todas as feridas rapidamente. Depois de muito combate, ele se revolta, e usa todo o seu poder, que estava sendo segurado para não destruir o local, e tenta finalizar ela, mas cai sem forças. Ela se cura novamente, e agarra ele, mas ao invés de comê-lo, ela abraça ele e diz que nunca esteve tão satisfeita. Então,
Shin se aproveita do momento e dos sentimentos da aranha para fazer dela serva de Makoto também, e depois do ritual ele acorda com a nova aparência da aranha a encarando enquanto ele dormia. Ela explica que ele foi curado por Ema, e fala também sobre o ritual que Shin fez, selando um pacto entre Makoto e a aranha, e por isso ela assumiu aquela forma. Ele começa a rastrear a rota de seus pais e consegue achar uma cidade de humanos, mas Shin interrompe para dizer que elas precisam de nomes, ela e a aranha. Ele as nomeia de Tomoe e Mio. Depois de determinar pelo voto das vilas do subespaço que agora ele ia ser chamado de Jovem Mestre e ser apresentado aos clãs de Tomoe e Mio, ele volta à sua jornada. No caminho, ele se encontra com uma dessas humanas, que o confunde com um monstro terrível e sai correndo. Ao se aproximar da cidade, todos estão armados contra ele, como se ele fosse um inimigo muito aterrorizante, e ele foge dali correndo das flechadas. É explicado que a deusa só lhe deu a linguagem dos outros seres, mas não de humanos, o que significa que eles não o entendiam. Depois, ele arruma uma solução para isso, usando uma linguagem por escrita mágica e um anel que esconde sua mana devastadora que faz ele parecer um monstro. Na cidade, eles encontram uma guilda, se registram, descansam em uma hospedaria e parecia tudo bem, até uma pobre garota o abordar à noite. Ela só queria a ajuda dele, e eles a levaram para a hospedaria também. A única pessoa com que ela vivia, sua irmã, havia saído para procurar um trabalho mas não havia voltado em um mês e ela foi despejada de onde morava. Enquanto isso, tomou e fatiava alguns ladrões do lado de fora, mas levou uma para interrogar. E antes da menina resgatada, Hinon, ir dormir, ela entrega um esboço de como seria sua irmã. Ele fala que a irmã dela foi sequestrada por esse bando da mulher que sobrou, e tinha uma ideia de onde estava. Mas não era só isso, ele se preocupou porque ela se parecia com uma conhecida de Makoto do outro mundo, e Tomoe e Mio foram investigar o caso. Depois disso, vemos algumas lembranças de Hinon, na qual mostra a trajetória dela e de sua irmã nessa cidade, no qual alguns aventureiros se aproveitaram dela, e a mantinham como uma escrava. Hinon mentiu, sua irmã não sumiu, ela estava presa e Hinon estava sendo usada para se aproximar de Makoto pelos aventureiros da guilda. Depois disso, Tomoe e Mio a acham, curam, e depois tentam fugir com ela, porém o que elas viram na saída da prisão dela, foi um dos aventureiros mais renomados da guilda da cidade. No meio do caminho de volta do centro da cidade com Makoto, Hinon diz que tem de pegar algumas coisas em casa o que não faz sentido, pois ela foi expulsa. Então Makoto decide investigar com seus poderes e lá, ele vê e escuta tudo, eles pedem para que ela roube o dinheiro que ela havia conseguido junto de Makoto e o líder promete soltar a irmã dela se fizer isso. E Makoto não fica nada feliz em ouvir isso. Voltando às pactuadas com Makoto, ambas se encontram com o líder desses aventureiros corruptos. Ele diz que Makoto já estava sendo procurado e tinha uma recompensa em sua cabeça, e que elas não precisavam cultuá-lo, e podiam vir para o lado dele e teriam o que quisessem. Ambas recusam, e quando ele as provoca, elas despertam sua fúria, e tentam um ataque simples, mas é bloqueado por uma forte barreira. Enquanto Makoto consolava Hinon, as duas davam conta do recado. Elas usam seu verdadeiro poder, e acabam com todos os inimigos ali em um piscar de olhos, mas acabam exagerando e derrubando todo o edifício e elas ainda ficam discutindo quem foi mais poderosa e destroem muito mais coisas. Mas no fim, as irmãs finalmente se reencontram. Depois das duas agradecerem por tudo, Makoto percebe a bagunça que suas pactuadas fizeram, e decide fazer elas refletirem um pouco sobre seus atos, as atirando pela janela. Eles chegaram à sua próxima base, e lá, um aventureiro dizia que a cidade de Zetsui havia sido destruída por monstros, para encobrir os estragos, isso porque a memória deles foi alterada por Shin, menos de Hinon e sua irmã, Toa. Depois disso, Makoto aproveita o momento em que falaram dos registros da guilda e provocou Tomoe, dizendo que sabe que ela ficou mal com a diferença de poder entre ela e Mio, mas ele disse que tinha um jeito dela ficar mais forte, um aperfeiçoamento pessoal dos samurais, e ela cai na isca rapidinho e sai em busca de seu treinamento. Depois disso, ele sai em uma jornada com sua companhia mercantil e Mio se encarrega de matar alguns monstros no caminho, e na hora de coletar os materiais ele percebe que Toa não é tão gentil quanto seu rosto. A jornada continua tranquila, mas em um certo ponto, um monstro muito raro aparece, e como os aventureiros eram fracos e Mio ia despedaçar o monstro inteiro, Makoto se encarrega disso, demonstrando sua verdadeira habilidade apesar do seu nível de registro ser 1, e depois de coletarem os materiais, eles vão rumo a Tsige, a próxima cidade. Eles chegam à cidade, e seu registro continua sendo nível 1,
Porém, ele vê uma missão especial que pode aumentar seu nível na guilda e ele pega os materiais necessários com seus parceiros de viagem. Porém, é ali que eles se despedem. Mas como uma comemoração e despedida, eles marcam uma festividade no bar. Eles têm uma noite super agradável, uma confraternização muito bela, mas um rumor ruim é contado de toa sobre a fonte da missão que Makoto havia aceitado. Ele fala com Mio sobre esses caras, a Rembrandt, e diz que vai lá pegar os materiais na carroça. Ele volta para seu quarto, no qual ele ficaria sozinho com Mio, e obviamente ela pensou que ia rolar alguma coisa, mas ele só capota de sono. No dia seguinte, ele vai até a tal da Rembrandt para ver como funcionam as coisas por lá. Ele se encontra com o representante, Patrick, mas depois de mostrar que era Hank e falar seus objetivos, ele é rejeitado na entrevista. Ele disse que provavelmente havia se confundido com os materiais e que uma pessoa do nível dele não os conseguiria, mas ele mostra e surpreende Patrick. Ele precisava disso para tratar de uma magia de danação em sua esposa e suas duas filhas, fazendo ambrósia com esse material, o único meio de tratá-las. Makoto tinha muito desse material, e todos ficam muito felizes com isso. Patrick lhe recompensa e lhe deseja boa sorte no teste da Guilda dos Mercadores, o que surpreende Makoto, pois ele não sabia que tinha um teste. Na própria guilda ele sanan suas dúvidas, e ele teria que fazer 2 testes, um escrito com o conteúdo sendo o manual da guilda, e um prático no qual tinha que coletar itens. Ao ler o manual, ele percebe que o conteúdo é muito fácil e pede para fazer a prova logo. A prova exigia conhecimentos básicos de ensino fundamental, e ele consegue fazer em tempo recorde. E no segundo teste, ele entrega itens muito mais raros do que o necessário, e passa com nota máxima. Enquanto Makoto entregava seus resultados para emitir seu cartão, vemos a evolução de Tomoe, se tornando uma verdadeira samurai. Ela volta para o subespaço com os monstros enormes que ela conseguiu caçar, o que dá bastante comida. Mas ela é interrompida por um chamado de Emma, que era simples, trabalhar ou o mestre ia ficar sabendo de toda aquela farra, e Tomoe obedece. Aparentemente ela e Mio tinham que traduzir as lembranças do jovem mestre, mas acabam se distraindo com o que achavam interessante de ver. Enquanto isso, Makoto passava aperto para descobrir o que tinha no cardápio, e acaba pedindo uma bebida muito ruim. O jovem mestre retorna ao subespaço para resolver as coisas sobre a cidade ilusória, que seria uma estratégia para turbinar seus negócios como mercador, mas ele é obviamente interrompido, e dessa vez, por Mio surtando com Tomoe porque queria assistir um anime nas memórias de Makoto, mas ele não fica bravo com ela, e sim com Tomoe, que voltou sem avisar. Na manhã do dia seguinte, Makoto se encontra com um alquimista que iria o ajudar na produção de ambrósia para Rembrandt, mas haviam alguns aventureiros conspirando contra isso. Eles são chamados para a mansão dos Rembrandt, e conseguem fazer ambrósia com os materiais, mas algo ia muito mal. Patrick havia tentado dar o medicamento a sua esposa e filhas, mas a maldição havia as transformado em monstros descontrolados que não queriam nem ser tratadas. Makoto decide que já é hora de acabar com essa maldição, e vai ele mesmo medicar elas. Chegando na primeira, a esposa, ela era difícil de lidar, mas aplicando algumas técnicas de judô, eles conseguem fazê-la beber da ambrósia, que cura Lisa. Logo em seguida, era a hora das filhas, que ele consegue facilmente conter e remediar e finalmente essa maldição havia acabado. Na saída da mansão Makoto encontra Tomoe e Mio, mas todos são atacados de repente por uma magia. Obviamente nenhum deles é afetado, e ambas sabiam que estavam sendo perseguidas. Como já era previsto, os aventureiros acharam que com um monte deles conseguiriam derrotá-los, mas o resultado foi todos caídos até que restasse o último só para abrir a boca. Ele diz que não foi ele que as amaldiçoou daquele jeito, e explica a história. Aparentemente as crianças do orfanato que cresciam iam para a vida de aventuras, pois não tinham muito dinheiro nem estudo, e acabavam morrendo nas difíceis missões da Rembrandt, mesmo que escolhessem isso. Então, seu amigo aventureiro propôs essa maldição de sono, que na verdade foi uma danação terrível. No fim, eles o deixam ir, e ele se desculpa com Patrick e sua família. Ele desiste de ser aventureiro, pois só queria proteger o orfanato. Tomoe o presenteia com uma katana já que havia quebrado sua espada, e faz uma proposta bem generosa com bastante ouro, de que ele seria seu espião pessoal, que aceita. O problema havia sido resolvido, mas os Rembrandt não eram lá essas coisas. E no subespaço, parecia que tinham mais problemas para tratar. Aparentemente os guerreiros estavam temerosos de treinar, pois Tomoe e Mio sempre os venciam, e agora eles teriam que resolver isso. Aparentemente as espécies não se comunicavam muito e deixavam suas táticas ocultas, e Tomoe tem uma de suas ideias brilhantes.
Os guerreiros se reúnem, e Tomoe apresenta a Makoto um combate com os representantes de cada espécie. O combate foi ótimo, mas Tomoe disse que não era o suficiente, e que eles tinham de ter um método para medir melhor seus poderes e treinar as espécies juntas, mesmo que revelasse suas táticas, e a partir desse momento foi criado o ranking do subespaço, batalhas individuais que fazia os guerreiros subirem de prestígio dentro do subespaço. A secretária da guilda, logo após registrar Tomoe e Mio, propõe para Makoto que ele treinasse o grupo de Toa, a irmã que foi resgatada episódios atrás. Tomoe vê isso como uma boa oportunidade, pois o mestre ainda tinha pego pelo seu velho mundo depois de ver Toa, já que se parecia muito com alguém de lá. Com isso, ela fez um treinamento rápido e mortal para o grupo de aventureiros. Depois de passar muito aperto, eles começam a entender como funciona e derrotam vários dos inimigos, e para o teste final, ele deixa os aventureiros próximos ao caminho da morte para derrotarem os lordes do local. No dia seguinte, a secretária acha que isso é loucura, mas logo eles chegam todos vivos com as recompensas em mãos, e o treinamento estava acabado. Agora era hora de fazer os preparativos para abrir a loja, e ele vai até Partik para pedir ajuda. Ele diz que existe uma cidade neutra de qualquer reino, e que ele tinha contatos lá, e só bastava Makoto esperar o contato de volta. Mio estava responsável por pegar as flores de ambrósia na floresta mais perigosa da região, e alguns humanos também, mas mal sabiam eles que estavam em perigo. Na floresta, os nativos derrubaram todo um grupo de aventureiros, e estavam partindo para os próximos intrusos. Como fazia tempo que ele não conversava com seu povo, Makoto decide festejar no subespaço e com todos lá. Estava tudo tranquilo e todos queriam a atenção do jovem mestre. Tomoe e Mio estavam descansando longe de Makoto, mas sentiram uma coisa muito estranha, como se sua presença tivesse sumido, como se ele estivesse morto. Elas correm até ele, que parecia normal. Ele explica que estava só treinando arco e flecha, mas no meio disso, conseguiu atingir a concentração profunda, e como sua mana não parava de crescer, ela parecia estar afetando a realidade dessa forma, e quando ele se concentrava, saía dessa realidade. O problema era tão grande que ele poderia até arranjar problemas com a deusa desse mundo. Depois de um descanso e alguns ajustes, Makoto e Mio vão até a tal floresta Tinarak, lar das flores de ambrósia. Eles estavam sendo seguidos, mas isso não era problema. Eles chegam ao local em que as flores crescem, e as guardiãs aparecem, junto daquele grupo de bandidos, que só queria roubar todas as flores. Makoto conseguiria derrotar todos de uma vez, mas fez um esforço para se manter pacífico e só fugiu, mas Mio ainda estava com sede de matança. Tomoe estava vendo tudo pela telepatia, e depois do mestre permitir que ela fizesse katanas e sake, ela decide ajudar. Tomoe abre um portal que leva os bandidos para sua cidade ilusória, e enquanto isso, Makoto saciava Mio com seu sangue para retomar sua sanidade. Depois disso foi fácil, e as guardiãs foram facilmente derrotadas. Eles são levados até a aldeia secreta dos ogros da floresta, e lá, conversam com os anciões, que pareciam pacíficos, mas ao encontrar o mestre das guardiãs Eris e Aqua, Mondo, percebe as suspeitas em cima dele. Makoto pede para que Mio os espione, e ela descobre que Mondo está possuído por algo, e o filho do ancião tem ligação com demônios. À noite, durante uma festividade, o demônio que possuía Mondo se manifesta e mata o filho do ancião, e dizia que estava buscando por Makoto. O demônio o ataca, mas Makoto é imune a efeitos de status, e ele revida absorvendo toda a magia do demônio, que cai sem forças, e quando Tomoe aparece, ele é mandado para o subespaço. O ancião diz que ele deveria ser executado por enganá-los, mas Tomoe chega e bota a banca, pois eles admiravam muito a dragão superior, e passaram a respeitar Makoto porque era o mestre dela. No subespaço, eles começam um interrogatório com o demônio Liz. Ele diz que fez tudo o que fez em sua vida, buscando poder, somente para se tornar um grande, um humano superior que é capaz de viajar pelos mundos, mas Tomoe explica que não é bem assim. Assim uma forma de viajar pelos mundos, mas as chances de sair vivo dessa são mínimas. Grandes são aqueles que conseguiram mudar de mundo e continuar fora dele, pois a maioria acaba voltando, sendo que os pais de Makoto eram grandes. No fim, Tomoe diz que é melhor que o Liz também se torne servo de Makoto, para assim, ele aprender mais sobre magia e o demônio ganhar um sentido para sua vida. Os bandidos estavam presos na cidade ilusória planejando roubar o lugar, mas enquanto isso, ocorria o ritual de pacto do Liz. O ritual termina e o Liz assume sua forma humana, mas eles não tiveram muito tempo para apreciar, pois Tomoe sente algo péssimo, e depois de um barulho estrondoso do lado de fora, ela cai.
Chegando ao local com Ulysse, eles conseguem estabilizar os feridos com magia de cura, e ao chegar no local da explosão, Makoto se depara com uma lembrança de uma das bandidas. Depois do tumulto começar, um artefato mágico perigoso foi atingido, causando a explosão. Makoto agora está com a mente imbuída em ódio. Uma das bandidas acorda, e se depara com uma névoa densa, com Makoto surgindo dela. Tomado pela insanidade, ele lentamente se aproxima dela e arranca seus membros como retaliação, e para finalizar, ele corta sua garganta para não ter que ouvir seus gritos. Ele percebe o que fez, e as lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. No dia seguinte, ele fingiu que tudo estava bem, e fizeram uma cerimônia ao orco morto e ao fragmento da Tomoe que foram pegos na explosão. Mais tarde, Makoto nomeia Ulysse Shiki, e é explicado o porquê de Makoto ter conseguido usar a magia de Tomoe, porque eles têm um laço de confiança muito forte, e em momentos de emergência, acabam se manifestando. Depois, começa uma discussão, e Shiki começa a perceber a furada que se meteu. Durante o resto do dia, Makoto passou por todo o subespaço tomando as medidas para que aquele incidente não acontecesse de novo, e ele estava prestes a decidir o futuro do subespaço. Depois de vários preparativos, ele estava pronto para partir junto de Shiki até a cidade em que ele fundaria sua loja, mas ele acaba sendo transportado pela deusa para um lugar deserto, e ele estava em uma situação muito complicada, cercado por guerreiros poderosos. Ele havia se ferido contra os guerreiros, mas seu Aki o protegia bem, porém, ele estava com a comunicação entre seus servos cortada. Aparentemente ele foi parar no meio de uma guerra entre demônios e humanos, e eles pensavam que ele era o avatar da deusa enviado para impedi-los. Ele consegue mudar seu traje a tempo para distraí-los e tenta correr dali, mesmo com os obstáculos. Eles conseguem achá-lo, e como se ele fosse um ser inferior, deixam de atacá-lo para conversar. Eles eram Sophie e Lancer, mas isso não importava muito, porque mesmo com Makoto se explicando, eles se recusaram a ouvir. Já que era a única saída, Makoto retira seus anéis de segurança, liberando toda a sua mana e elevando seu poder a nível de um deus. Ele consegue facilmente derrotar os dois, mesmo com suas inúmeras tentativas. Até que eles contra-atacam o lançando aos céus, e ele desce com uma chuva de meteoros que dizima todo o campo de batalha e acaba deixando Sophia e Lancer à beira da morte, mas ele os poupa. Ele acorda no subespaço junto de Tomoe e Mio. As notícias chegam a Patrick, que dizia que um mago de vermelho havia salvado todos no campo de batalha vencendo os demônios. Ele foi mandado para o campo para lutar contra os demônios forçadamente, e obviamente isso era obra da deusa. O plano por enquanto era manter Tomoe e Mio ocultas e viajar com Shiki, já que sua presença ainda não foi notada pela deusa. Um novo fragmento foi criado, Komoi, e tudo estava indo bem. Os orcs da floresta estavam convivendo no subespaço também, e a loja em Tsige foi finalmente aberta. Os garotos propaganda são ótimos e a loja estava fazendo muito sucesso, e as espionagens de Tomoe estavam indo bem. O perigo era iminente, mas as coisas haviam voltado para os trilhos, e sua jornada estava só começando. E lá de cima ele ainda tinha uma bênção, Tsukuyomi.